Uma ótima tarde a todos. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR nesta quinta-feira. Você seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e as demais páginas que levam o nosso programa. Você que acompanha pela Neo TV no Paraguai e no Brasil e a partir deste momento pela TV Imaculada, linkada ao Canal do Boi, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando a respeito de plantio da soja. Hoje, inclusive, dia 16, nós temos aí a finalização, começa o encerramento do vazio sanitário no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. No estado do Paraná, desde o começo da semana, já há condições para o cultivo da oleaginosa e por lá o plantio, semeadura já começou desde o final da semana passada, na verdade, desde o dia 12, trazendo aí áreas de cultivo, principalmente no oeste e sudoeste do Paraná. Quem fala sobre esse assunto é o repórter Mauro Andrade. A semeadura da soja começou esta semana aqui no Paraná e deve ganhar volume nos próximos dias devido às chuvas que atingiram várias regiões do estado. Via de regra, os produtores preferem semear cedo para fugir da incidência da ferrugem asiática e, ao mesmo tempo, encaixar a janela do plantio de milho safrinha, que aqui no norte do estado vai até 10 de março. Veja o que disse Marcelo Garrido, técnico do DERAL, sobre as perspectivas da safra 21-22 de soja aqui no estado. O plantio da safra 2021-22 de soja já iniciou no estado do Paraná, de forma incipiente. Até esta semana foram plantados aproximadamente 1% da área estimada. A área prevista é de aproximadamente 5,6 milhões de hectares. É praticamente a mesma área que foi cultivada no ano anterior. E a projeção de produção está perto de 21 milhões de toneladas, 20,9 milhões de toneladas. A expectativa é boa. O clima está contribuindo, a princípio, nesses primeiros dias, no início de plantio, nas regiões que estão iniciando, aí, região do oeste do estado, região sudoeste, né? É claro, o plantio está apenas iniciando, ele se estende até dezembro, né? Mas a expectativa da produção e dos produtores é de uma safra boa no Paraná e é de uma safra aí que venha com boa produção e com bons preços. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Já no estado de São Paulo, o vazio sanitário da soja foi encerrado nesta última quarta-feira. É o que nós vamos conferir, principalmente em relação aos preparativos para a semeadura no estado de São Paulo, com Gustavo D'Angelo. A partir de hoje, produtores paulistas podem dar início ao plantio da soja conforme o calendário aprovado para a safra 2021-2022 no estado de São Paulo, que vai do dia 16 de setembro de 2021 a 3 de fevereiro de 2022. O calendário de semeadura é adotado como medida fitossanitária complementar ao período de vazio sanitário e visa a racionalização do número de aplicações de fungicidas e a redução dos riscos de desenvolvimento de resistência da ferrugem asiática. É importante lembrar o produtor que ele deve fazer um cadastro obrigatório das unidades produtoras de soja. A data de plantio deve ser informada até 15 dias após o término da semeadura no sistema informatizado da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Gestão de Defesa Animal e Sigo falando de soja aqui no Brasil, agora você acompanha comigo os valores de referência para a soja nos portos brasileiros, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Valores de referência nos portos de Santos e Paranaguá em R$ 177,00 a saca para a entrega no mês de setembro. É a referência de valores para o dia de hoje que eu destaco com você aqui no Agricultura BR. Sigo falando a respeito de
situações que formam preço aqui no Brasil. Agora eu trago em destaque o dólar. Dólar comercial, nós temos o dólar em alta hoje, ou nesse momento, alta de 0,30% para a moeda norte-americana, que neste momento vem subindo. O que nós temos aqui é R$ 5,25 mais 3. O índice Bovespa, neste momento, cai mais de 1%, com incertezas políticas e fiscais no Brasil. O dólar já chegou a ser negociado a 5,28. Até está atualizando aqui a equipe, está atualizando um pouco o dólar, mas tendo aí esse cenário aí de elevações em relação à moeda norte-americana. É o que a Agricultura BR vai destacando no dia de hoje. Dólar em alta, com tendência de alta nesta quinta-feira. Falo de soja agora, continuo falando de soja, mas soja no ambiente internacional e com destaque para os Estados Unidos. Isso porque houve vendas avulsas confirmadas pelos norte-americanos hoje de 132 mil toneladas da oleaginosa. Essa venda, ela vem um dia depois de cancelamentos que foram anunciados para a China. Essas 132 mil toneladas que eu acabo de citar foram vendidas exatamente para os chineses. Hoje é quinta-feira e quinta-feira tradicionalmente tem a divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. E agora ele traz o volume de vendas da campanha 2021-2022 e 2022-2023 já com vendas sendo feitas. É o que você vai acompanhar comigo agora. Trago na tela as vendas encerradas na última quinta-feira, 9 de setembro. Na campanha 2021-2022 foram vendidas, comercializadas 1.260.000 toneladas, com o maior comprador sendo a China, com 945.200 toneladas, 163 mil para destinos não revelados, para o Egito 80 mil toneladas, Taiwan 20.500 e Indonésia 16 mil toneladas. Para a temporada 2022-2023, houve venda também de 2.000 toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, na manhã desta quinta-feira, em tradicional relatório, apresentado sempre por volta de quinta-feira mesmo. Vou trazendo aqui em destaque também os cenários que nós temos agora para a soja negociada nos Estados Unidos. Eu lembro mais uma vez que ela vem sendo influenciada por outras commodities, principalmente o petróleo. O petróleo mantém um ritmo alto, para os valores de negociação, para o barril do petróleo negociado em bolsa, e também as quebras que nós tivemos com produtos que são usados para produzir óleos, como as oleaginosas. A canola no Canadá, principalmente, é um desses fatores. Esses elementos elevam o óleo de soja, puxa todo o complexo soja, que vinha operando em alta até agora há pouco. Parece que agora o cenário é de alguma inversão, mas ainda estável os negócios em relação à soja na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha comigo. Na posição de novembro, 12 dólares 94 centes por bushel. Nós temos aqui a posição de janeiro a 13 dólares 2 centes mais 6 o bushel. Março, 13 dólares 7 centes o bushel. E maio, 13 dólares 11 centes mais 2 o bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. E é isso que nós vamos trazendo neste momento. Já já eu vou conversar com o Hernani Klein, ele que é da Klein Agribusiness lá no Mato Grosso, a respeito deste assunto. Vamos falar sobre movimentação com as commodities agrícolas negociadas em Chicago, soja, milho, trigo, como que os cenários criados na Europa, também com quebras, para trigo principalmente, e as quebras lá no Canadá, acabam influenciando diretamente o que acontece com os mercados de soja, milho e trigo no mundo todo. No próximo bloco também tem previsão do tempo, então não perca, e vamos falar de marco temporal. Eu volto já, daqui a pouco, depois do intervalo. E eu falava há pouco a respeito do cenário internacional com os grãos, principalmente as influências que se tem do petróleo, que é um outro tipo de commodity, mas que influencia diretamente os óleos, e o óleo de que vem sendo influenciado por uma produção menor de canola, óleo de palma lá na Ásia também, inclusive com a Índia, que é o maior consumidor de óleos vegetais do mundo, tirando todas as barreiras comerciais, tributação, imposto de óleos importados. Então, é uma visualização de que falta óleo no mundo.
E isso faz com que o complexo soja suba em Chicago, se mantenha mais alto e venha ocorrendo esse tipo de cenário também. Além disso, como eu disse, há quebras na França para trigo e perda de qualidade. A Alemanha também anunciava redução na sua produção deste cereal. Canadá tem uma quebra de 40%, quase 40% na safra. E para falar a respeito destes temas e como que eles influenciam diretamente as negociações aqui no Brasil, principalmente com soja e milho, eu converso com o Hernani Klein, que responde para nós. Hernani, como é que fica esse cenário, qual que é a sua avaliação, como é que deve ser o impacto aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, é sempre uma satisfação estarmos juntos aqui falando sobre esse mercado das commodities, né? Ontem nós vimos uma movimentação muito forte no mercado global, né? Com relação às cotações lá na Bolsa de Chicago, tanto para soja quanto para o milho, para o trigo também, questão do petróleo, né? Principalmente a movimentação relacionada à questão do óleo vegetal, puxada pela questão do petróleo, né? Que a questão dos biocombustíveis, conforme sobe o petróleo, tem essa movimentação puxando o óleo vegetal junto nas cotações. O mundo todo está muito apreensivo com relação a todo esse cenário, com as altas das commodities agora, né? Em virtude também de todo o cenário global com relação à questão dos fundamentos, que são a questão de estoque e a demanda muito agressiva por produtos, né? Principalmente soja, milho, trigo, que são os componentes aí do consumo tanto humano quanto das rações, dos componentes das rações animal, e a relação que isso traz para preço final na ponta do produtor. Com relação para nós aqui no Brasil, evidentemente que com essa alta nas cotações de Chicago, a redução da oferta e a demanda agressiva fez com que os prêmios também nos portos brasileiros aí, na Ucrânia, na Argentina, subissem, combinado aí com a questão que aconteceu nos Estados Unidos do tufão, que teve um apagão logístico, vamos dizer assim, e isso fez com que tivesse que o mundo buscar produto em outras regiões, né? Então isso fez com que o prêmio subisse e ajudasse na formação final dos preços aqui no Brasil. Esse movimento como um todo do que está acontecendo em termos do mercado, das altas nas commodities, puxada por um dos componentes principalmente, que é o óleo vegetal, a gente percebe que, em virtude dos estoques de passagem que existem hoje, tanto soja quanto milho, né? E agora, com o advento do início da colheita lá nos Estados Unidos da soja, e todo esse cenário que aconteceu de seca, né? Então o panorama ele é muito favorável a um mercado altista ainda pela frente. A gente está entrando na safra sul-americana, nos plantios que se iniciam agora nos próximos dias aqui no Brasil também, em todas as regiões, no Mato Grosso principalmente, né? E sempre fica essa dúvida do que vai acontecer com a safra americana e como vai ser o andamento da safra aqui no Brasil do plantio da soja agora, né? Mas isso tudo converge para um mercado altista, haja visto que os fundamentos que existem hoje de estoque de passagem, demanda agressiva e oferta reduzida contribuem para uma alta dos preços. Então, para a safra 21-22, hoje a gente percebe que o mercado já está se posicionando, nós já tivemos preços mais altos do que tem hoje, né? Já tivemos aí próximo dos R$150, hoje na casa dos R$145, mas o mercado vem no movimento de alta, combinado também com a questão do câmbio, que está em alta, né? Acima dos 5,50, se for ver a curva do dólar futuro lá para março, abril. Então, o cenário, o impacto disso hoje é um cenário altista para preço no Brasil para a soja 21-22.
Lógico que o mercado muda muito, está muito volátil, está muito nervoso, né, como um todo. Tem toda a ação dos fundos de investimento, toda a ação dos traders, né? Mas se fôssemos dizer, fôssemos resumir esse mercado todo, na nossa visão, ele é um mercado altista para preço aí para soja 21, 22. Tá certo, Hernani Klein, eu agradeço a participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você e o produtor rural, o agricultor que quer saber mais, acesse o canal do Boi no portal sba1.com, também o YouTube do canal do Boi. Você vai poder rever as entrevistas e também as análises. Você pode rever o Agricultura BR de maneira integral, mas rever para saber qual que é a pontuação aí que nós estamos dando para o mercado com os nossos entrevistados. Mudo de assunto agora porque eu falo sobre marco temporal. E olha, nós tivemos ontem uma igualdade em relação aos votos do que a favor e contra o marco temporal e um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes no STF. E aí eu sei que parte do público, uma boa parte, não tem lá muita simpatia pelo Alexandre de Moraes, mas pedir vista nesse momento é um cenário muito positivo, sim, em relação ao fato de defesa do marco temporal. Para fazer um apanhado e também sabermos como é que vem o cenário para o marco temporal aqui no Brasil, essa discussão que se dá no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, eu converso agora com o repórter Vinícius Souza, que nos atualiza das informações. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Fabiano, boa tarde para você, para quem está ligado aqui no Agricultura BR. É isso mesmo, um panorama bem rápido sobre tudo isso que vem acontecendo. Como você disse, houve um empate e agora a situação está 1-1. O ministro Cássio Nunes ontem fez uma votação a favor do marco temporal, dizendo que é importante que o marco temporal seja cumprido. Inclusive, na fala dele, ele foi bastante contundente. Mas na semana passada, nós tivemos aí o Edson Fachin, que também é relator do processo, Fabiano, dizendo que era contra o marco temporal. Então, a partir de agora, a gente tem um cenário aí de 1-1 e a gente vai acompanhar como ficam as cenas desses próximos capítulos. Porém, ontem o Alexandre de Moraes, como você disse, durante essa sessão que aconteceu no STF, fez um pedido de vistas, e aí quando isso acontece, existe um tempo maior para que esse processo possa ser analisado. Na fala dele, Fabiano, uma fala muito interessante, ele disse o seguinte, olha só, que posses posteriores à promulgação da Constituição Federal não podem ser consideradas tradicionais, porque isso implicaria o direito de expandi-las ilimitadamente para novas áreas já definitivamente incorporadas ao mercado imobiliário nacional. Então agora a gente vai seguir acompanhando como ficam as cenas desses próximos capítulos, continuar analisando. Importante dizer que agora, por conta desse pedido de vistas do processo, não há uma nova data para que esse julgamento seja retomado. A gente vem acompanhando sobre o marco temporal já faz bastante tempo, mostrando para vocês, inclusive no ano passado, eu produzi uma série de reportagens contando o drama enfrentado por produtores rurais aqui em Mato Grosso do Sul, estado em que cerca de 150 produtores estão em situação de invasão, e uma dessas produtoras, Fabiano, é a Tereza Cristina, que mora na região de Aquidauana, região pantaneira aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Quase um ano após a nossa visita na propriedade dela, ela mandou um vídeo para a gente contando como que está a situação por lá agora e você vai acompanhar junto comigo. Eu vim aqui para dizer o seguinte, eu sou uma produtora rural invadida por indígena há mais de 5 anos. Então, o que aconteceu de lá para cá? Nada. Meu processo nem saiu da 4ª Vara Federal. Então, para mim, a única coisa que mudou para mim foi que eu tive que entrar na justiça e agora, em julho, eu ganhei uma liminar suspendendo o pagamento dos ITR. Enquanto minha fazenda for invadida, eu não vou precisar pagar o ITR. Mas assim mesmo, eu tive que contratar um advogado para me defender de 2 ITR de 2017 e 2018. Então, a minha indignação é o seguinte, para mim não mudou nada. Continuo invadida por indígena. E aí só o futuro dirá o que vai acontecer. Invasão é crime? É crime. A minha terra foi comprada, a minha terra é titulada, então eu acho injusto o que eles fizeram com a gente.
Pois é, a gente acompanhou aí o relato da Tereza Cristina e, como ela diz, invasão é crime. Já diz a lei que a tomada da posse ao arrepio do devido processo legal é crime, mas a gente tem algumas intempéries no meio desse caminho que não permitem, por exemplo, que uma reintegração de posse seja cumprida. O marco temporal vai ajudar bastante se ele for aprovado, se for considerado aí constitucional. Agora, se não for considerado constitucional, a gente tem um grande problema a ser enfrentado. E a nossa torcida, claro, Fabiano, é para que o marco temporal seja aprovado e continue de pé aí para conseguir ajudar os produtores rurais do nosso Brasil e também a todas as pessoas que de alguma forma acabam sendo lesadas aí se o marco temporal não for então considerado constitucional. A gente vai seguir acompanhando, como eu disse para você, por conta desse pedido de vistas, não existe uma nova data para que o julgamento seja retomado, mas qualquer atualização nós aqui do canal do Boi voltamos trazendo aí informações para o pessoal de casa. Fabiano, é com você. Obrigado, Vinícius, uma boa tarde a você e a gente continua acompanhando, sabe que marco temporal é um assunto relevante, extremamente importante, não só para os proprietários de terra que foram invadidos, mas para todo produtor, para todo mundo que vive no agronegócio. Se há um elemento de risco ao setor, a agropecuária brasileira é o fator de você não ter nenhuma segurança jurídica de qualquer terra, qualquer propriedade, inclusive urbana, poder ser declarada terra indígena sem respeito ao direito de propriedade e sem considerar que somos, assim como os nossos indígenas, nossos irmãos indígenas, somos todos brasileiros. E esse é um cenário realmente de muita preocupação aqui no Brasil. Olha, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu vou trazer a previsão do tempo, você vai saber como é que vem Cuiabá, principalmente, atenção Mato Grosso, e eu converso ao vivo com Eduardo Carvalhais para falar sobre o mercado do café. Dentro de instantes, então, você acompanha essas informações aqui pelo Agricultura BR. Trazemos agora a previsão do tempo para as áreas produtoras no país e você sabe que esse aqui é um assunto para Renata Ferreira e como você está vendo já na tela, o assunto é bom. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. O avanço aí da frente fria, o retorno das chuvas em áreas de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foi muito bem recebido pelos produtores que se preparam para a nova safra, né? E essa chuvarada segue persistente em alguns pontos do país. Fabiano, vamos ver onde? Olha só, a frente fria que está atuando sobre o país já se desloca hoje para o mar, mas ainda mantém instabilidades associadas a ventos úmidos, que vão levar chuva a qualquer momento entre o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, até o Rio de Janeiro. Para hoje, ainda tem chuva prevista entre o norte do Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo e também chove em forma de pancadas irregulares em Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. E por conta aí do deslocamento da frente fria para a altura do oceano, a chuva também aumenta hoje na costa do Espírito Santo. Tem previsão de pancadas isoladas também entre o litoral da Bahia até o Maranhão e na região norte, tempo abafado com trovoadas e aumento aí da chuva no sudoeste do Amazonas e também no Acre. Já o tempo seco predomina desde o Triângulo Mineiro, passando aí por Goiás até Ceará, com baixos índices de umidade relativa do ar e grandes focos de queimadas. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata Ferreira, um grande abraço a você. Vamos agora saber como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. É o que você acompanha agora no Agricultura BR. Sempre ressalto, essa semana tem tido uma pressão negativa enorme sobre café em Nova York. A gente vai querer saber por que os operadores do mercado estão entendendo neste momento este cenário desta forma. Mas dezembro vem a $1,86 mais 20 a libra peso, março $1,89 mais 20, maio $1,90 mais 35 e julho $1,91 mais 10 por libra peso. São os negócios com café na Bolsa de Nova York. A Agricultura BR segue, você acompanha conosco mais informações sobre o mercado do café. Nós trazemos aqui agora os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres. Robusta vindo em alta, posição de novembro, $2.097 a tonelada, alta de 0,72%. Janeiro, $2.081 com alta de 0,62%. Março, $2.027, alta de 0,44%. E maio, $2.002 com alta de 0,25%. Café Robusta
referência para o Conilon aqui no Brasil. E dentro de instantes eu converso com o Eduardo Carvalhais sobre o mercado de café, mas antes, enquanto o Carvalhais vai ficando pronto, eu trago agora com você informações da Bela Cuiabá, quente Cuiabá como sempre, né? Nós temos aqui Cuiabá neste momento com a temperatura em 33 graus, Cuiabá que está com um dia ensolarado neste momento, tem uma chance aí de 10% de chuva no dia de hoje, a umidade do ar está em 48%, são as informações em relação à cidade de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, a quem eu cumprimento meus amigos, meus irmãos e os produtores rurais do Mato Grosso inteiro e também da querida Cuiabá que sempre nos recebe tão bem por lá. Obrigado aí pela audiência de todo mundo. Hoje a máxima está quase lá, é 34 graus em Cuiabá no dia de hoje. Nesse momento vem com 33 graus. São as informações para a previsão do tempo, né, para o clima neste momento lá em Cuiabá. O Agricultura BR segue por aqui, você acompanhou conosco informações a respeito das vendas e exportações hoje de soja lá nos Estados Unidos. Vamos saber agora das vendas e exportações de milho lá norte-americana. Hoje nós tivemos as informações que foram destacadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano, como tradicionalmente ocorre, com um bom volume de vendas em relação à safra, mas um volume ainda bem abaixo, né, daquilo que costuma se ter para essa semana. O volume ficou ali próximo a 200 mil toneladas, bem abaixo, por exemplo, quando comparado com soja, mesmo assim, para o período, um volume interessante, de acordo com os dados que foram apresentados no dia de hoje. E agora sim eu converso com o Eduardo Carvalhais e há pouco nós vemos um cenário de pressão para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York e é por isso que eu vou conversar com ele para saber também das questões de logística e como que tem se comportado o mercado. Carvalhais, obrigado pela sua participação mais uma vez no Agricultura BR e nós temos visto pressão de preço, tanto no cenário internacional quanto aqui no doméstico brasileiro, a falta de containers. Como é que essas informações elas têm sido geradas e impactado o mercado do café? Carvalhais, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, nós vivemos no café uma situação que nunca foi vivida até o momento. E alguns operadores em bolsa pensam ou agem como se fosse uma crise a mais. E não é. Nós não temos mais estoques de café no Brasil. Isso é resultado de pelo menos 20 anos de um modo de trabalhar em que se foi usando esses estoques para se conter preço e ajudar nas exportações brasileiras de café. Esses estoques foram liquidados. O governo brasileiro não tem uma saca de café guardada. E na mão da iniciativa privada, também com as mudanças dos últimos 20 anos, é muito pouco café que é guardado de uma safra para outra. Bom, em cima disso, o sucesso das exportações brasileiras, o sucesso do consumo interno brasileiro, aumentou muito a demanda por café, a nossa produção aumentou muito também, mas nós chegamos no impasse, porque nós tivemos seca no segundo semestre do ano passado, seca no primeiro semestre desse ano, que persiste até o momento agora, que começamos a ter as primeiras chuvas, mesmo assim bastante irregulares. E a demanda pelo café continua. Os preços subiram muito em razão disso tudo que aconteceu e surpreendeu os operadores de mercado no exterior e aqui dentro. Os compradores de café não imaginavam uma alta tão significativa. Essa alta aconteceu porque a produção de café desse ano, que já seria menor, quebrou mais ainda por causa desse ano inteiro de seca já e por causa de 3 frentes frias em julho, que prejudicaram muito a cafeicultura de arábica. E agora, com as chuvas, eles tentam derrubar um pouco os preços. Isso é difícil que aconteça, eles podem até derrubar em bolsa, papel, vamos dizer, essas narrativas sobre que agora, com as chuvas, o mercado tem que cair, isso é muito, muito interessante. Mas o produtor de café que está no campo, que sofre, que continua sofrendo, que não sabe qual vai ser a safra do ano que vem dele, continua resistente a vender, ainda mais a vender a preços mais baixos, né? E do lado também do mercado de café, nós temos esses problemas nos portos e na navegação, ou seja,
Diminuiu muito a oferta de lugares nos navios, é verdade. Além disso, vamos dizer, esse mercado se concentrou na mão de 4 grandes grupos lá fora. Eles aumentaram de um modo impressionante o preço do frete marítimo. Não é que aumentaram 30%, 40%, 50%. Eles dobraram, triplicaram, quadruplicaram, em alguns casos agora até quintuplicaram. Então, e esse preço não estava computado pelos compradores de café, grande parte do café brasileiro é exportado fora. Então, esse custo cai na mão do importador lá de fora. Né? E eles agora ficam esse braço de ferro de quem vai assumir esse prejuízo todo. Tenta-se segurar os preços de café, mas é difícil de enxergar se eles vão conseguir. Eu acho difícil. Aliás, para encerrarmos a nossa entrevista, o cafeicultor que tem participado conosco, eles têm posicionado um cenário no qual eles estão evitando essa comercialização, porque aguardam preços melhores. Em relação à comercialização interna aqui no Brasil, e principalmente como as tradings têm e as cooperativas têm trabalhado, qual que é a sua avaliação? Os preços, tentando receber os cafés já vendido anteriormente para entrega agora no início da safra, é isso que está acontecendo. Mas também nós não podemos esquecer que o consumo interno brasileiro é o segundo maior do mundo. E ele é 100% praticamente de café brasileiro. O maior cliente do café brasileiro é o Brasil. Os Estados Unidos, que nós chamamos de maior, é o segundo maior cliente de café do Brasil. E o consumo interno está atrás de café, também foi pego sem estoques. E esses cafés mais comuns, os cafés usados para as ligas de café tradicional do consumo interno, são bastante demandados, subiram de preço. Né? O Conilon está sendo muito procurado pelo consumo interno, que também melhorou de qualidade, o Conilon brasileiro. E isso também escora os preços do café por baixo. Do jeito que estamos tentando segurar os preços em Nova York e a demanda forte pelo café aqui no Brasil, o consumo interno, os preços estão chegando, do café arábica, está chegando, encostando no preço dos melhores cafés arábicas de exportação. Alguma coisa vai acontecer com isso. Agora, essa crise atual, eu repito, não é uma crise comum. Eu diria que o Brasil nunca enfrentou uma crise como essa e também, além da seca, além da demanda pelo café brasileiro, nós temos esse fato que é inédito. O Brasil não tem estoque regulador. Essa falta de estoque regulador muda tudo na análise do café. Tá certo, Eduardo Carvalhais, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde, um grande abraço a você. Boa tarde. Conversei com o Eduardo Carvalhais, agradeço a ele e encerra essa edição da Agricultura BR. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Uma boa tarde e até lá.